Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa liderança digital. E eu fiquei me perguntando, quando veio o desafio, né? Digital. A liderança, essa palavra já permeia aí a minha caminhada faz um pouquinho mais de 20 anos. Mas digital, eu digo, o que eu vou levar de inovador? Foi a primeira palavra e reflexão que veio na minha mente. Preciso inovar, né? Vou ter lá na minha frente pessoas que sabem muito mais de inovação que eu. Tá aí a prova que eu não liguei o microfone, né? E aí eu pensei, o que poderia ser relevante mais do que inovador? O que poderia desafiar vocês? Assim como é um desafio sair lá do Brasil, pegar o avião, vir para cá e falar com vocês. Então, o que poderia ser desafiante? E eu penso que esse é um dos primeiros tópicos, um dos primeiros elementos que a gente precisa pensar quando a gente pensa na liderança moderna. O que nos desafia enquanto líderes, né? O que nos desafia enquanto RH? Tem RH aqui? Mão levantada. Mais 2 mãos levantadas, é muito RH presente. Então, eu quis compartilhar com vocês nessa conversa os meus desafios. Quais foram os desafios e quais têm sido os desafios da Cristina nessa caminhada com RH, com liderança e hoje com liderança digital? Como que a gente faz para juntar esses dois mundos em que vivem os recursos humanos e os gestores e os líderes? Esse mundo aqui, que é um mundo fantástico, da pesquisa, da busca, da análise, da leitura, onde a gente cria metodologias, onde a gente lê, onde a gente tem a teoria, a gente tem acesso às informações, e aquele outro mundo lá que é o corporativo, onde a vida está acontecendo enlouquecidamente e a gente precisa juntar essas duas coisas. Como que a gente consegue fazer isso? Eu me pergunto isso absolutamente todos os dias quando estou trabalhando, quando eu ligo a câmera e começo a conversar com o meu mentorado, e agora o que eu digo para ele? Seria tão fácil se eu pudesse pegar a teoria linda e escrever para ele e dizer para ele, só aplica agora. Né? Eu seria a melhor das mentoras, mas não. Eu preciso saber como eu RH, como eu gestor, como eu aciono o mundo lá fora e como eu contribuo de fato com a sociedade. Para isso nós existimos aqui dentro, como privilegiados, né? Para isso existe a lusofonia digital, né? Esse ecossistema tão interessante que nos ajuda a pensar sobre isso. Então, é disso que nós vamos conversar um pouco, que desafios são esses, mas o que é esse digital? Esse digital ele vem sendo estudado, né? O Pedro já nos provocou com tantas palavras, né? Com tantas que podem ser competências, que podem ser mentalidades. Que mindset é esse do líder digital? O que ele vai precisar? Ele vai precisar ser colaborativo, ele vai precisar desaprender. Nós discutimos agora há pouco, eu e o outro Pedro, né? Sobre o que é desaprender. Desaprender não é esquecer o que vocês sabem até agora. Desaprender é fazer de forma diferente, somando o que a gente já sabe até agora. Porque isso, inclusive, nos dá base, nos dá os pilares para conseguir desaprender. Como eu vou desaprender se eu não tenho o que já aprendi, se eu não tenho um histórico? Como que eu vou melhorar, evoluir? Eu preciso de flexibilidade, eu preciso customizar, eu preciso de análise de crítica. Cris, isso sempre precisou, não era tão exigido. Nós vivíamos numa liderança muito mais de comando e controle, de muito pouca autonomia. Hoje não. Hoje nós precisamos lidar com todas essas características. Nós precisamos lidar com as pausas, aprender a dar 1, 2, 3 passos para trás para recomeçar tantas vezes. Então, essas são algumas das características que a gente discute em ambientes como esse, dentro das universidades, dentro dos lugares de estudo, que nos dão capacidade de pensar, que nos dão, como a gente brinca, a massa cinzenta. E onde é que estão, então, os desafios?
O que eu posso pensar que possam ser desafios para eu chegar nisso? Eu, quando olho para essas características, competências, mentalidade, seja a forma que a gente quer chamar, eu vejo o RH. Eu vejo o humano. Eu vejo o ser humano. Eu vejo o autoconhecimento. Uma das grandes lutas hoje, quando eu sento na frente dos clientes para conversar. O problema está no outro sempre. O problema não está em mim. Será que é verdade isso ou será que está me faltando olhar para dentro? Será que está me faltando autorresponsabilidade? Eu podia dizer que foi ele que não ligou meu microfone. Seria tão fácil, né? Mas ele me avisou, não esquece de ligar o microfone. Eu esqueci, porque eu já estou numa idade avançada. Eu estava pensando como é que eu ia subir. Então, todas essas características do digital, elas inevitavelmente elas continuam passando por aqui. E hoje a gente tem inúmeros estudos, né, sobre a inteligência artificial e a inteligência emocional. O que é essa inteligência emocional? Como é que eu consigo ela? E a gente sabe que, né, a base dela é o autoconhecimento. É eu me conhecer, é eu saber como eu vou lidar com todos aqueles pequenos desafios ali. Será que se eu me conheço bem, eu sei como eu vou reagir no momento da mudança, do novo, no momento em que eu tiver que lidar com um time diverso, que a gente fala tanto hoje em diversidade? Eu estou pronto para isso? Eu sei quais são as minhas reações frente a isso? Então, vamos olhar, eu quero mostrar para vocês um pouquinho, compartilhar com vocês um pouquinho quais são esses desafios. E o primeiro desafio que eu enxergo hoje é ainda a sensação, e eu coloco a falsa sensação de comando. Nós seguimos no mundo digital com lideranças comando, controle, achando que tem comando. Num tempo em que a gente tinha uma única fonte de informação, que eram os nossos pais, que eram os nossos professores, talvez a gente tivesse um pouco mais de comando, sim. Hoje não. Hoje eu venho aqui falar e eu tenho certeza que muitos de vocês pesquisam muito sobre esse tema, conhecem muito sobre esse tema. E muito provavelmente, quase tudo que aqui vai ser falado não vai ser inovador. Mas, de novo, lá do início, não é sobre inovar, é sobre ser relevante. É sobre que pulgas eu vou deixar em vocês, que questionamentos vocês vão levar com vocês nessa carreira que vocês estão seguindo, nesse estudo que vocês estão optando. Tem gente começando hoje, tem gente que já era aluno, mas o que eu vou fazer com isso daqui para frente? O que eu vou fazer com esse tempo que eu dediquei para estar aqui, daqui para frente? Então, esse sentimento ainda de controle, esse sentimento de autoridade, ele não vale mais, nós ainda temos líderes entendendo que vale, acreditando que vale. A autoridade hoje ela se dá muito mais pelo carisma, pela admiração. Eu consigo ser um líder que tem autoridade, não de autoritarismo, mas quando eu sou reconhecido como tal, não pela minha posição, mas porque eu faço alguma coisa que realmente significa para aquelas pessoas. Como é que eu vou falar em disruptivo, por exemplo, né? Que é uma das características, competências que se espera ali no mindset desse líder digital. E eu digo toda hora que a mudança dói. Mudar dói. No Brasil se usa essa frase a cada dia. Ah, mas é que mudar dói, mudar dói. A única coisa que nós sabemos que existe é que vai mudar. E cada vez mais. Os degraus antes da escada eles eram bem pequenos, hoje eles são altos, gigantes, breves. E vai mudar mais rápido. E a questão não é querer voltar para trás com isso, a questão é como eu lido com isso. Não adianta quando eu vou lá no médico, ele diz assim, tens uma característica de ansiosa, tem que saber lidar com isso. Como que a gente faz isso? Né? De que maneira eu faço isso? Então, de que maneiras
nós, como RHs, como gestores, como líderes, estamos provocando as pessoas para serem mais receptivos ao ambiente de mudança, já que a gente sabe que ele é fato e será cada vez mais. Como que nós vamos lidar com isso? Essa foto que vocês estão vendo aí é lá do Walter, que fez a palestra no Happiness Camp agora no Porto, né? E ele falou um pouquinho sobre isso e foi extremamente interessante a fala dele. Outro problema que nós temos gigantesco com as lideranças e com a nossa sociedade. Como que eu vou desaprender se eu tenho um medo fantástico de errar? Se errar, em geral, não faz parte do meu dicionário desde que eu era pequeno. Eu não posso ser muito vulnerável, eu não posso errar, ou eu vou errar o mínimo. E onde fica a criatividade? Como é que nós estamos lidando com essas lideranças que, quando eles buscam num processo de atração e seleção pessoas criativas, autônomas, inovadoras, é o cargo dos sonhos quando a gente lê, né? Naquele processo seletivo. E quando a gente vem, a primeira coisa que a gente faz que não fez igual ao nosso líder, a sua imagem e semelhança, nós somos julgados por aquilo. E o RH vai nesse caminho também, às vezes, né? O RH também tem um pouquinho esse pezinho preconceituoso, né? Aqui não se faz assim, não fica inventando, não vai dar certo. Nós temos, por vezes, esse olhar. E como nós vamos trazer essa característica de desaprender? Se a gente não consegue lidar com o erro, vocês devem conhecer essa pesquisadora, né? Nós não vamos assistir o vídeo para não demorar, mas a Carol Dweck, ela fala sobre todas essas questões de educação e ela tem esse vídeo que é muito bom, depois vocês vão ter acesso a esse material, onde ela fala do The Power of Yet, né? Ou seja, quem erra, ele não está sim ou não está errado ou certo, não tirou 0 ou 10 na prova, ele está aprendendo, ele está em evolução. O líder digital, ele está sempre em evolução, né? O líder deste mundo, ele está sempre aprendendo, em evolução, errando, tentando de novo, para construir conceitos, ideias e metodologias novas. Tem outro ponto que eu acho um problema hoje, que eu acho um desafio. Não vamos chamar de problema, né? Mas que é um desafio. Felizmente, nós vivemos um momento de maior aceitação, olhando por um prisma, como tudo na vida, né? Tem sempre mais de um prisma. Quando a gente olha essa nossa capacidade de aceitação que nós temos hoje, de aceitar o outro, de aceitar as diferenças, isso é fantástico. Só que junto com isso, às vezes vem as desculpas, né? Às vezes vem o que eu gosto de chamar de ciclo da mediocridade. Nós não queremos nos desafiar. Não, tá tudo bem se eu não conseguir emagrecer, tá tudo bem se eu não ganhar aquele concurso, afinal o que importa é participar. Não, tá tudo certo, não te preocupe, tudo fica muito certo. Tudo fica muito fácil, tudo fica muito pouco desafiador e cada vez menos nós conseguimos lidar com as frustrações que são parte do processo, que são o desenvolvimento. Eu preciso ter essa capacidade de evoluir, de por vezes tropeçar, de por vezes me frustrar, para reaprender e evoluir. Isso vai fazer parte. E isso faz parte de um processo de análise e desenvolvimento que é extremamente necessário no mundo que a gente vive hoje. Quando eu me resguardo disso por trás de um conceito de aceitação, de que tudo pode, de que tudo é possível, de que eu não preciso nada ou que eu não preciso me preocupar, eu certamente tenho problemas lá na frente de conseguir desenvolver novas formas de comportamento. As perguntas, né? As perguntas nos tiram das verdades absolutas. Quando a gente está num meio digital, nós não podemos acreditar em nada absolutamente verdadeiro. Estava assistindo um vídeo de uma das palestras da
no congresso, acho que foi até ali no grupo da lusofonia, e a palestrante começou dizendo: como é que eu mando antes uma palestra, 10 dias antes uma palestra, se daqui a 10 dias eu nem sei se as coisas vão estar assim, né? Ela ia falar um pouquinho sobre inteligência artificial, entre outros temas. Então, essa nossa capacidade de entender que nada é absoluto, nada é 100%, né? Nada só existe aquilo. Conversava com o Pedro agora, né? Que eu lembro do meu mestrado, quando eu era aluna que nem vocês, faz tempo. Um professor que eu admirava muito foi na minha banca e fez todos os seus comentários que deveria fazer. Felizmente gostou muito do meu trabalho e no final, com toda a sua experiência de vida, ele me olhou e disse assim: eu vou te fazer uma sugestão de vida. Tu escreves muito bem, mas é tudo muito sim ou não, muito dual. É tudo muito preto ou branco, Cris, e na vida existe cinza, e muitos tons de cinza. E eu jamais me esqueci dessa fala dele. E hoje, muitas vezes, eu me vejo atendendo clientes nas empresas e eu penso na minha empolgação, na minha energia leonina de dizer isso é aquilo, eu penso, calma que existe cinza, vamos ouvir o que os outros têm para escutar. Então, as perguntas, elas nos fazem ser muito melhores de verdade como profissionais, como seres humanos, do que as respostas prontas. A gente vem para um ambiente assim, às vezes, para ouvir respostas. Ah, vamos lá que vai ter um palestrante e tal, vamos ver o que ele vai dizer. Deve ter as 5 dicas de não sei o quê, os 10 tópicos do não sei mais o quê, 25 elementos. Nós adoramos essas coisas, né? Quando vem a receita, né? Quando vem tudo prontinho. Mas não é isso que nos faz evoluir. O que nos faz evoluir é o questionamento. Agora há pouco eu tive o começo, eu trabalho com uma gestora, né? Uma mentoria com ela, e ela é uma pessoa extremamente estudiosa, uma profissional maravilhosa, e está tendo muitas dificuldades comportamentais, especialmente com a falta do perfil confrontativo, como ela disse, né? Ela tem muita dificuldade de se posicionar, de se expor. E aí nós começamos a primeira conversa e tal, ela já me perguntou nos primeiros minutos qual seria a metodologia, o que ia acontecer, ela tinha uma agenda, um celular, tudo pronto para anotar, e ao final ela me disse, ok, entendi a nossa conversa, tu podes me listar quais livros eu tenho que ler, quais vídeos eu tenho que assistir? Eu disse, não, tu já leu muitos livros, tu já assistiu muitos vídeos, agora tu precisa experimentar comportamentos diferentes. Tu vai observar o teu comportamento essa semana até a nossa próxima conversa, vai registrar. Sabe diário? Quando a gente era menina e fazia diário? Só isso, Cris? Só isso. Absolutamente só isso. Porque nós não estamos acostumados a isso. Para que perguntar? Já estão aí todas as respostas. A gente tem essa sensação às vezes, né? Tem tantos estudos, temos todas as respostas. Não temos, né? Por isso que vocês estão aqui, que nós todos estamos aqui. Outro aspecto que me preocupa hoje no mundo do líder digital é a questão da colaboração. Gente, colaborar é fundamental. O mundo ele é colaborativo hoje. Só que colaborar ele pressupõe um olhar sobre o outro. Ele pressupõe um olhar sobre o ambiente. Eu não consigo colaborar se eu não percebo o outro, se eu não percebo o ambiente. Eu não consigo me pôr disponível se eu não percebo o outro. Será que a gente não faz muita selfie hoje? No sentido conotativo, é óbvio. Também adoro fazer selfie, não se preocupe. Não fico tão bem assim, mas eu adoro. No sentido conotativo. Será que a gente não está olhando muito para dentro só? Muito só para a gente? Eu, meu ego, eu comigo mesmo? Estou bem, não estou? Eu tenho uma filha de 19 anos e às vezes eu percebo que nós vamos de um lugar a outro dentro do carro e naquele período, se ela está me escutando, ela vai ficar brava. Naquele período não se faz um diálogo e talvez ela não tenha visto os lugares que ela passou, porque ela foi fazendo uma selfie, ela foi vendo se está tudo bem, a maquiagem e tal, faz parte da idade, eu entendo, mas o aspecto colaborativo, ele exige um olhar sobre o outro. E o mais relevante dessa questão do
perfil um pouquinho mais individualista de olhar para si. É a intolerância, né? É o extremo desse individualismo que nós vivemos. Não posso dizer exatamente a realidade de vocês, mas no Brasil, muito fortemente, muito fortemente. Esse individualismo me tira o olhar do outro, me tira, por consequência, a colaboração e me deixa extremamente intolerante, onde eu acho que eu tenho todas as verdades, onde eu acho que só o que eu sei é o que é certo, que só o que eu digo é o que é certo, e eu não consigo contribuir, eu não consigo colaborar. Eu não consigo entender que a solução para a gente vender esta garrafa não é só a minha ideia, mas é a minha, mais a do Pedro, mais a da Isabel, e está tudo certo. Isso não me torna pior, ao contrário, me torna muito melhor e muito mais produtivo. Então, hoje nós vivemos momentos de extrema intolerância em que é muito fácil resolver o problema. Bloqueia, exclui do grupo, não fala mais. Não tem nada de colaborativo nisso. Não tem nada de pergunta, não tem nada de capacidade de aprender. Por consequência, nós sofremos disso. Nós estamos esvaziando, por vezes, das nossas relações humanas. Cris, era para falar do digital e de toda essa relação que isso tem a ver com o digital e com aquelas mentalidades e aquelas competências que a gente pede ali para uma pessoa, para um líder, para um RH em tempos digitais. E por que nós estamos esvaziando? Porque a gente não tem mais o interesse, às vezes, pelos vínculos. E isso está nas coisas mais simples da vida. Nós vemos de gerações, por exemplo, que queriam construir casa, construir família, adquirir, fazer coisas que nos deixavam com vínculos a alguém, a alguma coisa. O mundo hoje ele é mais perecível. Talvez vale a pena ter um carro? Não, eu vou usar um aplicativo. Vale a pena ter uma casa? Não, eu alugo, moro aqui e ali, depois aqui e ali. De novo, tem o prisma bom de tudo isso? Tem excelente a minha adaptabilidade, a minha mobilidade, a minha capacidade, mas tem também os vínculos mais que se desfazem com mais facilidade, que não chegam nem a se construir por vezes, porque não há compromisso com aquilo, não há responsabilidade sobre aquilo. Então, também é uma característica que eu preciso cuidar, que está aí no mundo do hoje. No mundo hoje, não do hoje. Tem uma confusão hoje no mundo, na minha opinião, do que é ser ágil e do imediatismo, da pressa, da angústia. Vamos fazer, vamos testar, vamos botar em prática. Eu vejo... do raso. Eu vejo nas empresas hoje, nos diagnósticos, muito no seguinte sentido: Cris, eu me sinto tonta. Apresentaram um projeto ontem, a gente começou a botar em prática, a semana que vem já vai trocar, a gente já sabe. Outros profissionais dizendo: Cris, eu não consigo fazer entregas de qualidade porque a gente não consegue sentar a equipe e pensar sobre. Isso é perda de tempo para os nossos líderes. Eles querem para ontem, o que a gente faz é cumprir pauta aqui. Pastelaria, padaria, né? Pastelaria não o pastel de nata delicioso de vocês, pastelaria de produção em série, muito rápido. Então, o que acontece quando eu confundo essas duas coisas, gente? O que acontece quando eu uso inteligência artificial? Agora tu vai dizer que é contra, Cris. Não, de novo. Não sou contra, ela está aí, só que como nós vamos usar isso de maneira inteligente enquanto recursos humanos? Porque quando a gente usa inteligência artificial pelo imediatismo, para ser rápido, para ser raso, nós diminuímos cada vez mais a nossa capacidade de ser ágeis mentalmente, porque nós estamos quebrando os processos. Nós não sentamos para pensar sobre, nós não analisamos e perdemos totalmente a nossa capacidade crítica. Olha a tristeza dos professores quando a gente recebe um trabalho feito por inteligência artificial.
Não porque foi feito por inteligência artificial ou porque eu fui enganada. Os alunos têm essa sensação, às vezes, né? Ah, enganei o professor. Não, se enganou a si mesmo. O professor já passou por ali, como eu digo para minha filha, quando ela estava vou falar dela de novo, quando ela estava lá no 5º, 6º ano, ela acordava e dizia, mãe, posso faltar aula amanhã? E eu respondia, tu podes faltar aula amanhã? E ela dizia, ai mãe, tu tá querendo me deixar culpada. Eu dizia, não, tô querendo te deixar responsável. Eu já fiz o 5º ano e o 6º. Tu decide se tu pode faltar aula ou não, mas depois não vamos chorar. Então, quando a gente usa essas ferramentas de maneira errônea, o que a gente faz? A gente tira a nossa habilidade de ser crítico, a nossa capacidade de analisar. A gente tira a nossa capacidade de estar sentado aqui agora e olhar e dizer assim, serviu para alguma coisa ou não serviu. Que bom que vocês tenham opiniões diferentes da que eu estou trazendo. Que bom que vocês tenham percepção crítica sobre o que está sendo falado. Não só pelo crítico chato, mas porque vocês têm pontos de vista, vocês analisaram aquilo. Então, quando eu quero ser muito imediatista, eu perco a minha análise crítica. E, por consequência, eu perco a minha capacidade de ter uma mentalidade ágil. Porque quanto mais eu processo, mais eu analiso, mais ágil eu vou estar nas próximas vezes em que eu precisar fazer isso. E, por consequência, eu também perco, obviamente, a consolidação do meu aprendizado. E óbvio que não dá para deixar de falar em tempos de hoje em diversidade, né? Mais do que forte, né? No nosso país, por exemplo, no Brasil, isso passou do forte, né? Passou do extremo da importância, né? Mas eu não posso dizer que o líder digital, além de tudo que a gente conversou, ele não vai ter que lidar com isso. Todos os tipos de diversidades. A diversidade de gerações, quem não viu esse filme, recomendo, um filme simples, leve, mas que vai mostrar para vocês que vocês, né, ali, super jovens, podem liderar pessoas como eu. E tá tudo certo. O filme ele tem 70 e alguma coisa, ela deve ter 20 e alguma coisa, é a CEO da empresa e ele vem ser o estagiário da empresa. Ah, Cris, isso aí é Hollywood. Não, isso não é Hollywood. Isso é vida real. Nós nunca tivemos uma dimensão tão grande de gerações para ser liderado. Nunca tivemos isso. As pessoas se aposentavam antes. Eu tenho 52 anos, as pessoas estavam se aposentando. Eu não vou me aposentar tão cedo. Até porque provavelmente minha filha não vai começar a ganhar dinheiro tão cedo. Alguém precisa pagar a conta, né? Então, os times, gente, os times de vocês, RHs, líderes nossos, não são, eu botei não serão para ser mais boazinha, mas eles não são assim, a gente pinta eles assim. Os times, eles são assim, e eles serão assim. Agora, tu viajou, né, Cris? Vai ter robô? Vai ter robô, muito provavelmente. Já tem. A gente fala baixinho porque assusta, né? Mas já tem. Eu vou ter que lidar com todas as nacionalidades. Vocês estão aqui na Europa e vocês sabem disso. Para nós, no Brasil, isso é uma coisa ainda um pouquinho mais distante. Mas aqui nós convivemos com todas as nacionalidades. E que bom! Só que o líder tem que ser capaz disso. Por quê, gente? Não é porque é moda, mas porque a diversidade ela traz valores diferentes, ela traz culturas diferentes, ela traz um background diferente das pessoas, expectativas, sonhos, traz tudo diferente. E eu preciso saber como lidar com isso. E eu só consigo saber como lidar com isso se eu escuto. Essa é uma pauta, gente, presente em 99,9% das empresas no Brasil. Não tem um diagnóstico que eu faça em RH com líder em que eu não escute. Cris, nosso problema é comunicação. E olha que o brasileiro é comunicativo. Talvez aí esteja o problema dele. Começa que não escuta, né? Começa que não escuta. Quando a gente senta para conversar com alguém e a pessoa começa a nos dizer alguma coisa que não é do jeito que a gente gostaria,
a gente para de escutar e a gente começa a pensar o que vai dizer para ela. Então, isso não é escutativo. Ou a gente está no celular, ou a gente está fazendo qualquer e pensando em qualquer outra coisa e não está, de fato, ouvindo. Esse também vai ficar depois para vocês. Esse pesquisador, ele fala nesse vídeo sobre por que nós não ensinamos as pessoas a escutar na escola? Por que nós só ensinamos elas a falar? Desde criança. Por que a gente não aprende a escutar? E a relevância dessa escuta como o primeiro passo dessa difícil arte que é se comunicar. Brasil, a gente estava conversando, eu e o Pedro antes, a gente fala muito em comunicação não violenta, demais em comunicação não violenta, né? Porque o brasileiro é meio sanguíneo, né? Demais às vezes. E ele acha que está tudo certo, que ele não precisa ser bonzinho, como a gente escuta das lideranças. Agora eu tenho que ser bonzinho, lá vem o RH me dizer que eu tenho que ser bonzinho. Não, tu não tem que ser bonzinho. Nós temos dificuldade ainda de entender que comunicação efetiva, assertiva, não é sobre ser bonzinho, é sobre conduzir as pessoas, é sobre engajar, é sobre chegar em resultados. Nós temos muita dificuldade de entender que nas empresas pessoas não estão de um lado e resultados, números e performance de outro. Elas estão exatamente juntas e dependem. Eu trabalhei muito tempo agora, um tempo, não muito tempo, mas nos últimos anos no mercado financeiro. E eu pensava no mercado financeiro, eu digo, puxa, né? Pessoal jovem, a galera totalmente digital, outra cabeça. E eu na chegada já alguns dos sócios da empresa já diziam, não, eu sou contra, tá? Tu tá aqui. Isso, né? Eles são diretos. Eu sou contra, tu tá aqui porque eu não acredito nessa coisa de RH, de pessoas. Nosso negócio aqui é resultado. Resultado. Gente, qual é a empresa que não é resultado? Não é uma empresa, né? Ela é filantrópica, ela é uma família, um grupo de amigos. A diferença é o caminho que tu usa para chegar lá. Tu pode até chegar lá e olhar para trás e ter uns 15 mortos no meio do caminho, ou tu pode chegar lá por meio das pessoas e dessa forma que tu consegue colocar empatia, vulnerabilidade, todas essas palavras que a gente escuta hoje nas redes sociais, mas que infelizmente na hora de colocar em prática a gente não consegue. Como é que nós estamos de tempo? Então dá para eu mostrar. Ah, eu tenho que clicar aqui, né, o dedinho. Vamos lá. Só um minuto. Aí. Só um trechinho. I have received from His Majesty the King Mais um filme para vocês, se não viram.
Em português a gente chama o discurso do rei, né? Já usamos, né, Pedro, nas aulas. E que sentimento vem na mente? Alguém quer contribuir comigo? Quando a gente vê essa cena? Tristeza? Angústia? Lamento? É uma situação extrema, né? Ansiedade, uma situação extrema de inabilidade de se comunicar por uma patologia, obviamente, mas é só para mostrar, né, e compartilhar com vocês a angústia que é quando a gente não consegue comunicar o que precisa ser comunicado. O quanto essa habilidade de comunicar do líder ela é relevante e hoje mais relevante ainda, gente. Metade das nossas equipes está em home office, outra metade está num híbrido e muito poucos estão do nosso lado. Era tão fácil quando eu podia virar para o lado e olhar o meu colega, o meu colaborador, alguém do meu time, olhar para o lado e perceber aquela pessoa. Quando eu falo, quem estuda comunicação sabe disso, né? O mínimo é verbal, o restante todo é não verbal. Como é que eu faço isso no mundo digital? Quando eu escrevo, lá vem a minha filha de novo, para ela uma mensagem no WhatsApp, não vou almoçar, ponto. E ela me pergunta, tu tá brava? Eu não, porque tu botou ponto, não vou almoçar, ponto. Frases têm ponto. Não vou almoçar, ponto. Não estou brava. Mãe, vou ficar com as minhas amigas tomando um chopp. Mãozinha aquela, né? Ah, estás me debochando? Não, estou dizendo ok. Ah, eu não gosto desse. Também. Me explica qual é a tua interpretação. Então, a arte de comunicar, gente, comunicar é uma arte, no mundo digital é mais ainda. Nem sempre o que eu digo ou o que eu escrevo está sendo interpretado do outro lado. E jamais esqueçam, a comunicação ela é bilateral, nós estamos esquecendo disso. Nós achamos que nós podemos conversar sempre de câmera fechada. Não podemos, me desculpe. Ah, eventualmente e tal. Isso não é diálogo. Isso é transmissão só de informação. Eu quero ver o olho do outro. Eu quero ver as suas reações, como é que ele faz. Comunicar no mundo digital é uma arte mais difícil do que já era. E aí vem aquele desafio gigantesco ainda de hoje para o líder, para o RH de hoje. Nós falamos em yoga, meditação, nós falamos em gratidão. Eu nunca vi tantas vezes a palavra gratidão na minha vida, desde que começaram as redes sociais, de mãozinhas juntas e não sei o quê. E nós estamos doentes. Nós estamos emocionalmente doentes, psicologicamente doentes. Nós temos muitos jovens se medicando. E isso está dentro das escolas, isso está dentro das empresas. E o líder digital, sim, vai ter que lidar com isso. Por que que nós estamos assim? Eu não sou da área da psicologia para poder dizer para vocês. Mas certamente tem muitos efeitos de tudo isso que a gente veio olhando aqui. E nós não vamos voltar para trás nisso. Nós vamos precisar lidar com isso. De que maneira nós vamos lidar com isso? Isso é desafio gigantesco para os RHs de hoje. Desafio gigantesco para os líderes de hoje. Então, gente, a ideia era compartilhar com vocês esses desafios. Como é que a gente está lidando com eles? Como é que a gente vai lidar com eles? Cada vez mais fazendo as pessoas se questionarem. Fazendo com que um grupo como esse, que é um grupo de pessoas privilegiadas, que tem acesso à informação, que tem acesso a debates, que tem acesso a sentar com outras pessoas e pensar, tentar buscar soluções. Não existe um RH. Cris, tá, qual é a receita do RH? Eu coloquei algumas palavrinhas aqui para você. E as reticências. Reticências, interrogação, vão ser bem mais usadas que pontos finais. A mesma coisa que os líderes. Não existe uma receita do líder do tempo digital.
O que existe é uma série de características. Com certeza, a primeira delas é que ele precisa ser um aprendiz constante. E o aprendiz constante, ele só se dá numa característica de humildade. Quando eu não tenho humildade para aprender, eu não consigo fazê-lo. Um facilitador, um condutor, um provocador, um inspirador e reticências características. Então, essa era a ideia de compartilhar com vocês esses conceitos. E, para fechar, uma pessoa de recursos humanos, olha, o olhinho dela brilhou. Oh, gosta desse filme? Então, nós vamos olhar um trechinho desse filme e depois eu faço minha fala para a gente fechar essa conversa. Tá bem? Acho que agora eu posso apertar, né? Já estou ficando amiga da tecnologia. Senhoras, senhores, meninos e meninas, formandos. O último prêmio desta manhã é a Medalha de Honra Henry Ward Beecher, destinada a alunos que se destacaram ou que foram exemplares. Geralmente, é pelo bom trabalho, pelos serviços prestados. Mas encontrei uma passagem que ele escreveu e ela me fez perceber que o bom trabalho vem de várias formas. A grandeza, ele escreveu, não está em ser forte, mas no uso correto da força. Grande é aquele cuja força conquista mais corações pela atração do próprio coração. Sem mais delongas, este ano eu tenho muito orgulho de conferir a medalha Henry Ward Beecher ao aluno cuja força discreta conquistou a maioria dos corações. Então, August Pullman, por favor, venha até aqui receber o seu prêmio. Você é demais, cara! Enquanto eu caminhava em direção ao palco, eu me senti flutuando. Meu coração batia tão rápido. Eu nem sabia por que eu estava ganhando aquela medalha. Eu nem tinha destruído a Estrela da Morte. O que eu fiz foi só terminar o 5º ano, como todos os outros aqui. Meus parabéns. Isso é pra você. Por outro lado, talvez esse seja o segredo. Talvez a verdade seja que eu não sou tão comum assim. Talvez se soubéssemos o que as outras pessoas pensam, saberíamos que ninguém é comum. E que todos merecem ser aplaudidos de pé pelo menos uma vez na vida. Os meus amigos, meus professores, a minha irmã por sempre ter estado ao meu lado, o meu pai por sempre nos fazer rir, e com certeza minha mãe por nunca desistir de nada, principalmente de mim. E como último preceito que o Sr. Brownie nos deu, seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. E se realmente quiser ver como as pessoas são, só o que precisa fazer é olhar. Então, gente, é uma mensagem, né, para fechar, né, mais um filme, né, eu disse para vocês, né, o Extraordinário.
E ele diz uma frase, né, que se a gente quer saber como as pessoas estão, só o que a gente precisa fazer é olhar. São mais de 20 anos aí trabalhando com pessoas e recursos humanos, e por vezes, né, quando aparecem essas palavras como digital, como inteligência artificial, isso num primeiro momento nos assusta, mas o meu desejo, o meu sonho, né, e a minha crença é de que todos esses aspectos eles vão vir sempre para contribuir, se assim nós nos soubermos utilizar. Se assim nós conseguirmos colocar nossa capacidade crítica, a nossa análise, a nossa capacidade de fazer perguntas, de evoluir e de nos comportarmos cada vez melhor. Isso que está aqui não muda, né? Nós, os seres humanos, pelo menos no meu sonho, vamos continuar cuidando para que tudo isso seja positivo e produtivo. Então, obrigada pela atenção de vocês. Pedro, Isabel e a todos, foi um prazer enorme estar aqui. Espero poder contribuído de alguma forma, né? E ter deixado alguma pulguinha aí na mente de vocês que vai servir para os debates aí desse ano que está começando. Sucesso na caminhada de todos. Obrigada.